Olá, vamos falar agora sobre o controle de baratas. As baratas, elas são um dos seres mais antigos do planeta. Existem há mais de 350 milhões de anos. Então eles são mais antigos até que os dinossauros. Vão existir mais de 4 mil espécies de baratas, mas somente 1% delas são consideradas pragas urbanas. As baratas elas têm uma origem africana e foram introduzidas, nos outros continentes. Quais são os problemas que são causados pelas baratas? As baratas elas provocam uma aflição, uma angústia, as pessoas têm uma aversão, um estresse ao ver a barata. E a presença da barata está sempre associada a um padrão precário de higiene. Elas vão produzir algumas secreções odoríferas que vão impregnar no ambiente, nos alimentos, podendo dar até um gosto ruim a estes. Vão causar também prejuízo material, porque elas podem infestar aparelho eletrônico, causando roedura em roupa, tecido, E como ela está associada a essa presença, diretamente à falta de higiene, essa presença em bares e restaurantes não é muito indicado, na verdade não é nada indicado para que tenha a presença dessas pragas. E elas vão transmitir algumas doenças também, como reações alérgicas, conjuntivite, doença gastrointestinal. Então, por isso é bem importante fazer o controle desse tipo de praga. Bom, as características principais das baratas, elas vão preferencialmente optar por ambientes úmidos, quentes e protegidos da luz. Um material que é bem atrativo para as baratas são madeiras, Então deve-se evitar isso. Elas são mais ativas à noite. Sua presença durante o dia indica uma alta infestação ou escassez de abrigo ou alimento ou água. Então ela preferencialmente vai sair à noite para a procura desse alimento e dessa água. Se ela está saindo durante o dia, é um indício de que o local de abrigo ou está muito cheio ou faltando alimento. A barata, assim como todo inseto, todo artrópode, ele possui um exoesqueleto externo. E esse exoesqueleto ele é feito de quitina, que é impermeável. E ele é relativamente duro também. Isso vai ajudar o quê? A evitar perda de água e impede a penetração de radiação e principalmente produtos químicos. A barata ela tem uma capacidade de adaptação imensa. Então, vide quanto tempo ela já existe na Terra, E uma curiosidade é que elas podem ficar até 60 dias sem comida, 10 dias sem água, 40 minutos sem respirar e mesmo decapitada, o coração ainda continua batendo por até 30 horas. As baratas, elas não vão formar colônias, Elas vão possuir, na verdade, um hábito de agregação. O hábito de agregação é ficar em grupo. Então você sempre vai ver as baratas juntas, Mas isso não é uma colônia. É o hábito de agregação. Vão se abrigar em fendas, frestas, em locais de difícil acesso, embaixo de bancadas, rede de esgoto. E elas vão passar cerca de 75% de vida nos abrigos. E elas são muito fiéis a esses locais. Mas, mediante a um agente perturbador forte, elas vão se adaptar com rapidez também a um novo ambiente, a um novo abrigo. Bom, a barata ela tem um ciclo reprodutivo
que é uma metamorfose incompleta. Então, ela começa-se no ovo, ninfa e adulto. Como que acontece essa reprodução, esse ciclo? É depositado os ovos, né, que na verdade elas ficam dentro de uma bolsa, que é chamado de ooteca. Então essa bolsa com ovos ela é depositada próxima a uma fonte de alimento, né, 2 dias após a formação desses ovos. No caso da espécie da Blatella germânica, ela carrega essa ooteca por vários dias e vai liberar essa ooteca somente 24 a 48 horas antes da eclosão. Então ela vai carregar essa ooteca e só vai liberar próximo da eclosão. As ninfas são as formas jovens, né, que já saíram dos ovos. Então, ao sair dos ovos, elas já se parecem com a fase adulta, só que menor, de coloração às vezes mais clara, pode ser até esbranquiçada. Então, às vezes a gente pode até ver uma barata branca, pessoal falar que é uma barata albina. Não, isso ela acabou de fazer a troca do esqueleto. Como o esqueleto é externo, ela vai aparecer bem nessa coloração esbranquiçada. E a partir daí ela vai fazendo as trocas de muda, ou a equidise, né? Então, a partir dessas trocas, ela vai chegar até o inseto adulto. Então, após, né, a realizar a equidise, elas perdem o esqueleto e vão, né, formação de um novo. E aí, na última muda que surge a barata adulta. As duas principais espécies que a gente vai se deparar e que a gente vai controlar são a barata de esgoto, que é a Periplaneta americana, e a Blatella germânica, né, que é a baratinha, francesinha e alemãzinha. A barata de esgoto ela vai medir em torno de 3 a 4 centímetros e vai possuir uma coloração vermelha escura. Vão possuir asas pouco desenvolvidas, elas voam, mas voam desorganizadamente, não tem um controle total desse voo. Vão ter como foco primário área externa, ocorrendo principalmente em galeria, próximo de caixa d'água, caixa de força, tubo de queda de lixo, rede de esgoto, caixa de gordura, caixa de esgoto, então todos esses locais. Eles são insetos invasores e eles são mais sensíveis aos inseticidas. A fêmea normalmente vai produzir uma ooteca por semana, chegando de 15 a 90 na vida completa. E a ooteca pode ter entre 14 a 16 ovos. Então você vê o nível de infestação que isso pode acarretar. Uma reprodução grande e rápida, né? As ninfas, né, elas levam de 6 a 12 meses até a fase adulta e podem realizar até 13 mudas, né, na fase de ninfa, vão vivendo em média 18 meses. Já a Blatella germânica, conhecida como baratinha, francesinha, alemãzinha, ela vai ser bem menor, vai medir em torno de 1,2 a 1,6 centímetros. A coloração vai do marrom claro ao amarelado e elas possuem esses dois riscos, né, na cabeça, que identifica bem a espécie. São animais chamados de caroneiros, pois podem ser... Então eles são chamados de animais caroneiros, que eles podem ser transportados, né, em caixas, vasilhames, em todos os locais para um novo ponto que pode ser infestado. Vão habitar locais de manipulação de alimentos, pois preferem esses pontos por estar próximo, né, à fonte do alimento em si. Vão se abrigar em fresta, fenda, né, caixas, bancadas, rede elétrica, motores de equipamentos,
todos esses locais. São altamente resistentes ao inseticida, possuem uma alta capacidade de reprodução e gostam de altas temperaturas e alta umidade. A fêmea, como já foi dito, ela carrega a oteca no final do abdômen até poucos dias, poucas horas antes da eclosão. E vão possuir o hábito de agregação, né? De ficar em grupo, ficar juntas. Bom, existem várias formas de controle, né, da barata. Mas isso é bem importante que a gente verifique a forma de pensar do nosso técnico, a forma de pensar da pessoa que vai fazer o controle. Porque é bem importante que seja feito um diagnóstico através da inspeção do local, para que haja um planejamento de como vai ser o serviço. Então, ele vai ter que identificar as espécies que estão infestando, o grau de infestação, avaliar o nível de higiene do local, avaliar o grau de conservação das estruturas que tem no local, como azulejo, rede elétrica, bancadas, paredes, né? Identificar os locais de pontos críticos, os locais de foco, relatar áreas sensíveis, né, e restritas à aplicação de inseticida, como áreas de alimentação, áreas hospitalares. Então a gente deve verificar isso também. E a partir daí interpretar essas possíveis causas de infestação. Como que se deu a chegada dessa praga, de onde que ela vem, onde que ela está se abrigando, qual que é a espécie. Então, a partir daí, verificar essa interpretação e verificar as causas e um potencial também de reinfestação. Verificar se após realizado o tratamento e o controle, tem algum fator que vai favorecer a essa reinfestação, que deve ser evitado. Então, existe o controle químico. Para a periplaneta americana, a barata de esgoto, a gente vai iniciar o tratamento realizando um polvilhamento. Então, você vai utilizar um pó, que é um pó seco, em toda a rede elétrica, toda a rede de esgoto. Então, para o controle químico, né, da periplaneta americana, que é a barata de esgoto, a gente vai utilizar um polvilhamento. Vai ser utilizado um pó, que é um pó seco, em toda a rede de esgoto. Então, caixa de gordura, caixa de esgoto, elas devem ser tratadas com esse pó. É um pó seco que não dilui em água, então ele vai ficar por bastante tempo ali residual. Ele vai aderir às paredes da rede, né, de esgoto e vai ficar ali bastante residual. Após esse polvilhamento, você vai fazer uma pulverização através, né, de um pulverizador costal ou manual, né, e pulverizar rodapés de todo o local, área interna e externa, em torno da rede de esgoto, porta, ralos, né, principalmente visando essa área externa, que é onde vai estar localizado a rede de esgotamento. O gel ele pode ser aplicado como uma forma de prevenção, né? E ele é indicado colocar em locais próximos da área de manipulação de alimentos. O gel ele tem uma toxicidade bem baixa, então não há risco de intoxicação, né, nas áreas que foram aplicadas. Para barata de esgoto ele não é muito eficaz, mas pode ser utilizado como uma forma de prevenção. Já para a Blatella germânica, a gente precisa verificar os pontos de foco. Como são espécies gregárias, vão ficar em grupos, a gente vai fazer essa verificação através de uma vistoria, né, em pontos principalmente fresta, fenda, rede elétrica, conduítes, né, em todos esses pontos. Então a gente vai iniciar o tratamento fazendo essa inspeção
e já fazendo a aplicação do produto em aerosol. Então você vai utilizar esse aerosol em pontos onde não pode ser pulverizado, como fresta de fogão, forno, borracha de freezer, borracha de geladeira, rede elétrica, azulejos quebrados, frestas, fendas, bancadas que são utilizadas para manipulação de alimentos. Então todos esses pontos você pode utilizar o aerosol. Você faz a aplicação diretamente dentro dos locais, então em frestas e fendas. Após, você pode fazer o polvilhamento. Vamos polvilhar toda a rede elétrica, conduítes, canaletas, fendas nas paredes e azulejos, motores de eletrodomésticos. O aerosol e o polvilhamento ele é desalojante. Então ele vai fazer com que a barata saia desse abrigo, né, também, e elimine esses pontos. A partir daí você faz também uma aplicação em gel em locais estratégicos próximos, né, dos locais de abrigo das baratas ou onde houver vestígios delas. Principalmente dobradiça dos armários, no fundo dos armários, embaixo de pias, próximas aos motores, né, dos eletrodomésticos. É importante salientar que o gel ele não pode ser aplicado em local onde você fizer a aplicação do aerosol e do polvilhamento, porque o gel ele é atrativo. Se você realizar o polvilhamento e o aerosol próximo ao local onde foi feito a aplicação do gel, ele vai perder a atratividade devido ao cheiro dos outros produtos. Então é bem importante realizar a aplicação do gel em pontos que não foram feitos. E por fim, você vai realizar a pulverização, pulverizando rodapés, paredes, em torno e dentro dos armários que estiverem com infestação, as laterais de eletrodomésticos e o chão, se houver necessidade, dependendo do grau de infestação. Lembrando que também o gel não pode ser aplicado nos pontos onde foram feitas as pulverizações. E existe também o controle não químico, que pode ser a retirada de baratas através de aspirador de pó, armadilhas de cola, né? Como também você pode utilizar a vedação e selagem das frestas com próprio silicone, cimento ou massa, vedação de pés tubulares de mesa e cadeira e colocar ralos sifonados, né, nas portas. Desculpa, colocar ralos sifonados em rede elétrica, né, a rede de esgoto. Então é importante também solicitar a colocação de ralos sifonados na rede elétrica. Nossa Senhora. Então solicitar a colocação de ralos sifonados na rede hidráulica, né, borracha nas portas de acesso à área externa, telamentos de janelas e vãos. E a partir daí também é importante realizar sempre as medidas de prevenção e correção para que evite, né, o aparecimento. Então, manter sempre alimento guardado em recipiente fechado, conservar armário e despensa fechados sem resíduo de alimento, recolher restos de alimento em qualquer tipo de lixo em recipiente adequado, revisão de mercadorias e descarte total das embalagens de papelão e madeira usado para transporte, que é um método de disseminação dessas pragas. Limpeza periódica, quinzenal ou mensal de caixa de gordura, mantendo-a sempre fechada. E eliminação dos abrigos. Então você vai rebocar ou vedar com silicone ou outro tipo de material, frestas e fendas em mesa, armário, frestas em azulejos, né?
Então, em todos esses pontos é importante você fazer essa vedação para evitar qualquer tipo de abrigo. Vedação de borracha em todas as portas que dão para o exterior. Isso vai ser mais indicado para barata de esgoto. Eliminação e inspeção dos locais de acesso, como conduíte elétrico, canalizações de água pluvial, interruptor de luz, saída de telefone. Manter bem justas as tampas, né? Trocando os espelhinhos das tomadas e os interruptores que estiverem quebrados. Limpar periodicamente a parte posterior de quadros ou painéis. Evitar ou excluir a prática de pequenos lanches na mesa de trabalho, protegendo o teclado dos computadores das migalhas de pão, biscoito e outros. E limpeza periódica dos ralos de cozinha, área de serviço e banheiros, que devem ser do tipo abre e fecha para impedir a passagem do inseto quando não está sendo utilizado esse ralo. Providenciar a vedação ou selagem de rachadura, fresta, vaso, fenda que possa servir de abrigo para barata. E praticar limpezas úmidas totais quantas vezes por dia for necessário, principalmente em bancadas, pisos, coifas, fogões e maquinários, evitando que eles fiquem desengordurados. Evitando que fiquem engordurados, mantendo-os desengordurados. Bom, os habitats preferencialmente das baratas vão ser perto das fontes de calor e abrigo, como motores de geladeiras, freezer, fogões, coifas, fornos, estufas e outros maquinários. E em locais com pouca ou nenhuma luminosidade. Então, portanto, a gente deve sempre examinar também armários, gabinetes, guarnições de porta, prateleira, quadro de energia, forro, pia e bancada, depósitos, ralos, caixa de inspeções cozinhas, rede de tubulação, lixeira, pés e balcões de mesas. Verificar as borrachas de porta de freezer e geladeira, gabinetes e armários, né, cujas fórmicas estejam soltas ou o compensado esteja úmido e dilatado. Então, todos esses pontos é bem importante verificar para ver se não tem nenhum tipo de infestação.